Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos vocês estejam bem. Esse é o segundo vídeo do dia e dessa vez eu gostaria de comentar sobre Sinister, a Entidade, filme de 2012, dirigido por Scott Derrickson. Bom, a gente sabe que o Scott Derrickson já dirigiu alguns longa-metragens de respeito, né? Alguns longas-metragens que são bem prestigiados pelo público, como O Exorcismo de Emily Rose, Doutor Estranho, Livrai-nos do Mal, O Telefone Preto, tá? Filme que eu já abordei aqui no canal, tem um vídeo sobre esse filme aqui no canal. E aí tem também aqui A Entidade de 2012, que é um terror sobrenatural. Bom, na minha visão, o filme ele não é tão assustador quanto dizem, né? Porque a galera se baseia por um estudo, né? Que coloca a Entidade como o filme de terror mais assustador. E eu posso explicar sobre isso mais pra frente. Eu penso que esse filme ele é competente no que se propõe, mas por outro lado ele deixa a desejar em algumas questões. Bom, eu acho que o personagem aqui, o protagonista Ellison, interpretado pelo Ethan Hawke, é o melhor personagem no filme, sem dúvidas. Esse filme é do Ethan Hawke, eu acho que ele é o nome desse filme. Ele se sustenta bem e consegue se manter firme no personagem. Bom, os outros personagens não são tão desenvolvidos e interessantes, né? E aí você teve aqui alguns aspectos sobrenaturais alinhados a visões que o protagonista vai tendo, alinhado a uma investigação policial, né, que se refere a alguns assassinatos que aconteceram no passado, inclusive assassinatos de pessoas que moraram na casa em que o personagem do Ellison, ele vai morar e ele leva a família para morar numa casa misteriosa, que possui um passado misterioso, melhor dizendo, né? O Scott Derrickson, ele aposta num cenário com pouca luz, tá? A ambientação da casa, ela é muito boa, tem muitas passagens que eu gosto. Assim, o aspecto realista do filme, que se reflete as investigações, né, do personagem Ellison, né, que ele vai começando a fazer algumas investigações de assassinatos que aconteceram no passado e ele vai aos poucos correlacionando tudo isso e percebendo que esses assassinatos têm a ver um com o outro, tá tudo interligado. Esse aspecto realista para mim ele funciona, tá? Só que em alguns aspectos sobrenaturais, alguns elementos que são mostrados aqui no filme, eu acho que, tipo assim, precisava de um pouco mais de aprofundamento na minha visão. A trama conta a história de um escritor de true crime, crimes verdadeiros, chamado Ellison Oswald, interpretado por Ethan Hawke, que se muda com a família para uma casa onde ocorreu um assassinato brutal, descobrindo no sótão rolos de filmes caseiros, né, Super 8, que mostram snuff movies, mostram assassinatos de famílias revelando uma entidade que assombra as crianças e coloca todos em perigo mortal ao tentar desvendar o mistério à medida que essa entidade se alimenta das próprias crianças. Bom, a todo momento ali no filme você percebe que o Scott Derrickson ele tenta a todo custo refletir a agonia que o personagem do Ethan Hawke vai passando ali ao descobrir aquelas coisas, né? Ele é um escritor de romance, né? Envolvendo crimes. E aí ele já escreveu um livro que uma vez foi best-seller e aí ele precisa alavancar a carreira novamente, escrevendo novas coisas. E aí ele investiga esses filmes que ele acha, né? Ele acha no sótão uma caixa que contém filmes Super 8, né? Aqueles filmes Super 8 da Kodak, que foram lançados pela Kodak, que tem snuff movies, né? Que são vídeos de pessoas que são mortalmente... são brutalmente mortas, né? Melhor dizendo, desculpa. Pessoas que são brutalmente mortas. Então, é bizarro, algumas cenas geram um desconforto sim, tá? O Scott Derrickson tem mérito nisso, né? De colocar um terror mais sugerido, tá? Muitas cenas o terror é sugerido e isso vai sendo alinhado a alguns jump scares que, no meu ponto de vista, te dão apenas sustos, mas é só isso, tá? Não tem nada além. Tipo, te gera um susto sim, mas em alguns momentos são um pouco desnecessários, tá? Mas no geral, acredito que A Entidade é um filme bem competente, tá? No que se propõe. Como eu falei, a pegada mais realista, envolvendo a investigação do personagem, alinhada à investigação policial, né? Eu acho interessante, mas à medida que o filme vai trazendo alguns elementos sobrenaturais, né? Eu acho que, tipo assim, poderia ter sido melhor, tá? Eu acho que algumas questões aqui foram mal aproveitadas.
Bom, eu dei destaque para o Ethan Hawke. O personagem do Ethan Hawke é interessante, né? O filme tem um bom protagonista, só que em alguns momentos ele parece ser um pouco emburrecido por conta do próprio roteiro, que é arrastado no segundo ato do filme. Você percebe que o primeiro do ato do filme, pô, ele é muito bom. Só que o segundo ato não é a mesma coisa, né? É como se o filme ele não soubesse explicar o que ele explicou no primeiro ato, mas de forma criativa, sem ser repetitivo. Então você tem algumas passagens repetitivas no filme e aí você percebe que tem um determinado momento que parece que o filme não vai te conduzir a lugar nenhum, tá? E aí você tem um desfecho que muitos dizem que é previsível, tá? Realmente, né? Como eu falei, tudo isso por conta do roteiro, tá? Bom, agora eu vou explicar pra vocês o porquê que esse filme é nomeado, né, ou considerado por muitos o filme mais assustador. Ele foi vencedor da edição de 2023 da Science of Scare, Ciência do Susto, que elege os filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. Mas aí tem uma questão, isso não é uma pesquisa científica de fato. Ou seja, não é uma pesquisa científica na qual você pode levar a sério, tá? Porque esse ranking que eles criam serve mais como uma ferramenta de marketing, né? Porém, ele emula de forma criativa alguns estudos acadêmicos mais rigorosos, né? Por exemplo, você tem 250 voluntários que assistiram a cerca de 50 filmes de terror ao longo de várias semanas. Daí, esse Science of Scare vai lá, elabora uma lista de produções com base em rankings de sites especializados, fóruns de Reddit, né, e de algumas comunidades na internet, e nos resultados de edições anteriores, né, da pesquisa. E aí eles monitoravam apenas batimentos cardíacos por minuto, né, dos voluntários durante as sessões, né? E a partir de agora passaram também a medir a variação da frequência cardíaca. Quem comanda os batimentos do coração é o sistema nervoso autônomo, que por sua vez está dividido entre simpático, que aumenta a frequência cardíaca, e parasimpático, que diminui. Ter uma alta variação da frequência cardíaca mostra que o seu corpo responde bem a esses dois cenários. Uma variação de frequência cardíaca baixa, porém, indica que algo está em desequilíbrio e é uma forma de medir estresse. Com base nesses parâmetros, a Science of Scare criou um índice de ciência do susto que vai de 0 a 100. E aí, o que acontece? A entidade acabou marcando 96 pontos, teve uma média de 86 batimentos cardíacos por minuto e uma variação de frequência cardíaca 21% mais baixa que o normal, tá? Então foi por isso que eles elegeram, né, a entidade como o filme mais assustador, mas a gente sabe que não é algo que segue a risco o método científico e também é um estudo que é muito subjetivo, que varia de pessoa para pessoa, todo mundo sabe disso. Tá aqui a avaliação dele, como eu falei, é um filme competente, com boas ideias, uma boa ambientação, uma boa trilha sonora também, tá? Foi um filme que teve um bom sucesso de bilheteria, tá? Apesar do orçamento baixo. Poderia ter sido um filme melhor, poderia ter explorado mais a questão da entidade, né? Só que aí, obviamente, eles não exploraram para justamente tentar explorar numa sequência futura, tá? Eu fecho Sinister, a entidade, com a nota 6. Bom, é isso. Espero que todos tenham gostado da análise. Eu vou fechando a análise por aqui. Bom, e como eu falei, é um filme competente, é um filme que tem uma boa cinematografia, um bom figurino, ele tem uma boa ambientação, boa trilha sonora, tá? Assim, a construção do terror é um pouco gradual, mas eu acho que o filme se perde um pouco no segundo ato, mas recomendo se quiser assistir. Você tem todo o direito, tá? Tem uma boa experiência. E é isso, se gostou do vídeo deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.